Iniciamos mais um vídeo. Esse tem por título Não Existem Vidas Perdidas. É um texto muito interessante, baseado naquilo que estudamos no Espiritismo. E nós temos visto, em razão da pandemia, o anúncio diário de tantas mil vidas perdidas, como se nós não estivéssemos sob as leis de Deus, e sim sob as leis do homem, que por imprudência, que por não querer fazer as coisas, causam a morte das pessoas. Então, sucessivamente ouvimos 100 mil vidas perdidas pela pandemia, 500 mil vidas perdidas pela pandemia. Mas que pai seria esse se não se preocupasse com os seus filhos, não quisesse que os seus filhos permanecessem vivos, trabalhando, lutando, se tornando melhor, ajudando a sociedade também a se melhorar? Por isso eu trouxe esse vídeo, esse título: Não existem vidas perdidas. Todas as vidas têm a sua importância e nós podemos perder tempo, mas vida não, porque nós somos espíritos imortais. Podemos perder o veículo de progresso, que é o corpo físico, mas a vida não. Todos aqueles que desencarnaram pela pandemia estão sob os cuidados dos espíritos no plano espiritual e certamente irão encontrar os seus parentes, aqueles pelos quais eles têm afinidades. Estão sendo cuidados porque a lei de Deus se preocupa com tudo e com todos. Mas o texto diz assim, que ouvimos em toda parte a contagem das vidas perdidas para a Covid-19. E mesmo sabendo que essa é uma experiência não vivida por nós na presente reencarnação, algumas respostas sempre estiveram conosco, nós os espíritas. Outro ponto importante: não esperamos que todos nos entendam. Afinal, o Espiritismo apresenta uma visão diferente do que ouvimos todos os dias. Somente aqueles que têm conhecimento espírita, estudando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, podem entender essa visão. Muito importante ressaltar, importante mesmo, que essa visão não nos deixa menos solidários ou indiferentes aos que tiveram os seus entes queridos subtraídos pelo vírus. Não estamos indiferentes, não deixamos de ficarmos solidários com aqueles que tiveram parentes que desencarnaram. A visão espírita é uma visão racional e de esperança, pois também nós espíritas tivemos amigos e parentes que desencarnaram com a pandemia. Nos entristecemos, mas sabemos que é uma separação, não é uma vida perdida. O primeiro ponto a se considerar é: as mortes pelo Covid-19 poderiam ter sido evitadas? E a resposta que encontramos no Livro dos Espíritos é que não poderiam ser evitadas. Para se adquirir esse entendimento, temos que depositar atenção e estudo em uma outra questão, na questão 853 de O Livro dos Espíritos. Livro esse que foi lançado no ano de 1857, mas é atualíssimo. A resposta é: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Aí pergunta-se: não existe nisso uma fatalidade? Porém, o que mais nos interessa para a compreensão que buscamos está na resposta dos espíritos. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra forma,
a ele não podemos nos furtar. Ou seja, chegado o momento da morte do corpo físico, nós iremos desencarnar, iremos perder o corpo físico. Permaneceremos vivos porque somos espíritos imortais. Ou seja, o momento da nossa morte já está determinado. Porém, não queremos aqui dizer que existe um dia e uma hora determinada para isso. Contudo, o assunto é muito profundo, tanto que Allan Kardec também teve dúvidas e volta a insistir, formulando uma outra questão. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E a resposta ela é mergulhada na clareza. Não, não morreremos. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soar a hora da sua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes o próprio Espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu essa ou aquela existência. Então, alguém que trabalha em algumas profissões, mas de segurança, como soldados, como policiais, ele sabe de antemão que a probabilidade deles desencarnarem através de um tiro é muito grande. Poderá acontecer ou não, mas, sem dúvida nenhuma, há uma ameaça nisso. Em outras palavras, todas as pessoas que morreram pelo Covid iriam morrer de qualquer forma, ou pelo Covid ou por outros meios. Certamente você deve estar se perguntando, então não adianta o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social e vacinas? E Kardec, sempre atual, também nos oferece resposta para essa pergunta, quando lemos em O Livro dos Espíritos, a questão 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-ia deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la? A resposta é que não, de modo nenhum. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas como o modo de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê antes do previsto. Aquele que abusa do seu corpo físico no uso de entorpecentes, drogas, bebidas, cigarros, comidas, certamente irão ter uma morte prematura, porque estão abusando, não estão equilibrados. Então, não estão sendo certamente intuitivos, não estão sendo precavidos com relação a essa situação. O fato, respondendo à questão anterior, máscara, vacina e tudo, o fato de nossa morte já estar com data determinada, nada muda com relação aos nossos deveres em cuidar da nossa saúde. Por essa razão, a precaução é a atitude correta, porque temos responsabilidade com o nosso corpo, como também com os das outras pessoas. Se a prevenção é necessária, o medo é um equívoco. Portanto, eu, que já sou idoso, eu já tomei as 2 doses da vacina, mas eu continuo tendo as mesmas precauções que eu tinha antes. Posso desencarnar durante a pandemia pelo Covid? Posso. Mas se nesse período do Covid eu desencarnar, é porque já estava programado que eu deveria desencarnar por volta desses anos em que nós estamos vivendo a pandemia. Eu mesmo tive um irmão que desencarnou no começo desse ano, durante a pandemia, não pelo Covid. Foi problemas cardíacos. Mas ele tinha que desencarnar nessa época. Já havia cumprido as necessidades que ele tinha que cumprir. Tive um outro parente, uma prima, que desencarnou pelo Covid.
Eu não convivia com ela, mas sabia que ela sempre foi uma pessoa muito precavida, boa mãe, boa avó, sempre teve uma relação muito boa com seus familiares, pessoa educada, mas tinha que passar por essa situação. Não é castigo de Deus, mas ela tinha que desencarnar por esse período. E o Covid foi o meio pelo qual as leis divinas se fizeram cumprir com relação a essa pessoa. Então ela desencarnou ao ter o Covid. Muito embora, segundo a gente vai conversando, ela não saía de casa, a sua filha levava sempre a comida para ela, ou seja, ela tomava todas as precauções, mas ela tinha que passar por essa situação. Mas nós temos que ter cuidado, mas não medo. Aproveitemos o momento em que vivemos para dar testemunho de responsabilidade, agindo segundo as regras sanitárias. Mas também é necessário que a gente exercite a confiança em Deus, trabalhando na divulgação do Evangelho de Jesus. A pandemia vai passar sim, mas é importante que as lições fiquem conosco. E voltando novamente ao título desse vídeo, não existem vidas perdidas. Tudo está sob as leis de Deus, as leis divinas. Jesus mesmo nos disse, de forma figurada, nenhuma folha cai sem que o Pai saiba ou sem que o Pai permita. Um ensinamento figurado, evidentemente. Mas, em relação às mortes do corpo físico, é claro que existe uma programação para isso. Nós podemos antecipar essa programação e chegarmos no plano espiritual como suicidas, em virtude dos abusos que fazemos com o nosso corpo. Mas se cuidarmos direitinho, temos todos os cuidados, certamente retornaremos ao plano espiritual, porque isso é inevitável. O corpo físico, ele vai morrer, mas eu, como espírito, permanecerei vivo. E tenhamos a certeza, a pandemia, ela não teve nenhuma vida perdida. Muito embora milhões de pessoas tenham desencarnado com relação ao Covid, mas todas elas, sendo espíritos imortais, permanecem vivas, permanecem vivos, sendo cuidados no plano espiritual, porque não existem vidas perdidas. Tenhamos a certeza disso. Reflitamos sobre o assunto, pensemos sobre isso e lembremos que Deus é nosso Pai, quer o nosso bem e que as coisas que vão acontecendo estão sempre sob a lei de Deus, porque Ele não nos desampara em nenhum momento. Era isso para esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.